5, 4, 3, 2, 1. Em tese, se tudo der muito certo na tua vida, seja lá o que isso quer dizer, né? Porque, como dizem os religiosos, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas se tudo der certo na sua vida, pode ser que você encontre propósito. Agora, você tem pessoas, por exemplo, que nascem em famílias muito ricas, o que aparentemente parece que facilita, e, no entanto, a pessoa cresce fazendo, sei lá, sai louco fazendo documentário sobre pobre, entendeu? Porque, na realidade, não tem o que fazer. A mãe já é milionária, o pai, os avós já são milionários e... Já é milionário até a próxima geração também. se ela encarnar 3 vezes, ela vai continuar milionária. É. Então, ela não encontra esse tal desse propósito. Eu acho que o propósito hoje virou uma espécie de produto do capitalismo contemporâneo. Todo mundo tem que encontrar propósito, grande parte não encontra e deprime. Sim. E aí, Entendeu? é por Agora, em isso que a gente tese, tem é coach. possível. Fisicamente, se nada, não acontecer acidente nenhum com você, e você tiver algumas contingências a seu favor, sim. positivas, de repente você encontra. Mas a verdade é que se fala muito de propósito, você tem nenhuma prova que, na realidade, exista propósito para todo mundo. Vocação profissional. A maioria não tem necessariamente uma vocação profissional. Vai trabalhar no que puder para conseguir pagar o boleto. Nós três aqui somos prova de que vocação profissional é tudo mentira. É meio bizarro pensar que a natureza produziu seres para ser bombeiro, ou para ser médico, ou para ser engenheiro. Ele produziu seres para caçar e comer e tal. Né? De novo, o fato da sociedade ter mudado tanto a forma com que a gente vive, com certeza fudeu a nossa cabeça nesse sentido de propósito, tá ligado? A gente não foi codificado para viver como a gente vive, tá ligado? É bizarro, a gente tá vivendo num cenário bizarro, cada vez mais bizarro. A maior parte do tempo a gente foi caçador-coletor, passou fome o tempo inteiro, por isso essa discussão de comida é frescura de rico, né? Escolher comida. A gente passou fome quase o tempo inteiro da nossa história. Eu acho que isso já é um fator fundamental. Quando se pensa em história, sociedade, a maior parte do tempo a gente passando fome, né? Não passar fome é uma experiência nova na espécie. Estatisticamente, eu quero dizer, é uma experiência nova. Tem uma teoria muito interessante em estudos de religião, a arqueologia da religião, que é uma teoria bastante forte, de que no começo a humanidade adorou espíritos malignos. Na verdade, é muito estranho assim, mas é uma teoria muito poderosa, arqueologicamente fundamentada, cultos de violência, né? Sacrificiais, porque entendiam quem estava mandando nas coisas eram espíritos de alguma forma que a gente chama de maligno. Por quê? Porque a gente sempre se fudeu. Porque parecia que era verdade, bichos, né? Foi comido por bichos. Um número gigantesco de mulheres dando à luz morriam. Os filhos morriam, a prole morria. A gente estava à mercê de elementos naturais violentos. Os grupos sociais violentos, né? Então, quem é que deve mandar essa porra? Gente ruim. Então, é muito provável que a gente começou a cultuar o que se chamaria de espíritos malignos, ou deuses maus, ou demônios, no sentido do senso comum, do que a ideia de que o princípio era bom. Essa ideia de que o princípio é bom no cristianismo, no islamismo, no judaísmo, por exemplo, é uma ideia relativamente nova. Os próprios deuses gregos, eles não eram necessariamente bons, né? Eles eram meio... Eles eram humanos com poderes. E imortais. E imortais, É isso aí. Eles também não eram tão legais. Exato. Eles faziam o que dava na telha, né? Comia Jesus todo é o mundo. primeiro deus super legal que inventaram. É. E olha o que me deu. Que Olha no que inventaram. deu, não pode. E olha no que deu, né? É evidente que não deu só nisso, né? De novo, voltando à história, né? Mas essa ideia de você cultuar alguém que é muito rico e poderoso, se você for à Bíblia, falando da Bíblia especificamente, judaica e cristã, não há como sustentar a ideia de que aquele personagem lá valorizava bens materiais. Sim. Na Bíblia. Com certeza não é. Não há como sustentar isso. Pelo contrário, não há. Isso é uma criação muito recente. Sim. Que tem mais a ver com a ideia muito antiga de que os deuses são fodões e poderosos e fazem com que você mande em todo mundo. É mais antigo do que Jesus, que era um cara legal. Pra mim é o capitalismo tomando conta da religião. Isso aí é um exemplo disso. É quando a religião vira um negócio.
Pra mim, isso é um negócio. É um negócio, é um culto pra você crescer a sua marca, o seu branding. E é isso, tá ligado? Hoje porque tudo virou uma espécie de marca mesmo. A mídia social fez isso, né? Agora tudo é imagem, né? Tipo, o que é mais importante no mundo é a imagem, hoje em dia. É mais valorizada que tudo. A prova disso são os NFTs. O que são os NFTs? São produtos que são imagens e o valor deles é só eles existirem como conceito. Quando tu tava falando antes que tu não acredita tanto que os seres humanos evoluem, tu tava falando também da maneira como a gente se organiza, da sociedade e tudo mais, porque eu acho que a gente evolui, pelo menos nas relações entre nós, sabe? O jeito que a gente interage. Eu vejo a ascensão das redes sociais e, sei lá, da internet como uma prova disso, na verdade. Que a gente consegue, que a gente transforma a maneira como a gente se relaciona, como a sociedade se entende. Eu acho que a gente está doente nesse momento, que só tem ódio por aí, né, na internet. Mas eu Dor espero... de crescimento, né? Eu espero que a gente alcance um momento da nossa vida, provavelmente não na nossa geração, ou não enquanto a gente estiver vivo, mas que a gente, sei lá, consiga alcançar um momento de paz. Paz eu acho que é impossível. Não é paz que eu quero dizer, mas de uma compreensão um pouco melhor. Eu acho que se a gente olhar a história da humanidade, a gente vai ver que é muito melhor estar vivo agora do que qualquer outra parte do passado, tá ligado? Então, em teoria, se essa estatística se manter no futuro, vai ser melhor viver. Então, a gente está tendo uma progressão, pelo menos, de qualidade de vida. Tem tido isso daí, e tem sido... Então, é aquele argumento de que um pobre hoje vive melhor do que um nobre na Idade Média. Sim. Se a gente olhar numa longa duração de tempo, é possível que a gente diga que hoje o mundo é melhor porque existe antibiótico, existe vacina. Mas, por exemplo, uma epidemia hoje, ela contagia o mundo muito mais rápido do que há 1000 anos atrás. É verdade. Mas matou muito menos gente. Matou menos do que a gripe espanhola porque a gente tem vacina, né? E porque, a priori, é muito provável que o coronavírus tenha sido menos letal do que foi a gripe espanhola. A priori. Né? Pelos números, pelo menos no começo, antes de ter vacina. Né? Então, a gente não pode... O problema é fazer esses comparativos. Provavelmente alguém que era muito bem de vida em Roma tinha a impressão de que aquele era seguramente o momento em que a humanidade tinha evoluído. Mas para ele certo? era, né? Para ele era. Só que o Império Romano acabou. A sociedade que a gente vive hoje, a democracia liberal, também pode acabar. Ela pode ser ultrapassada por um sistema como o chinês, que tem riqueza material, mas não... Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o Trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição.